Oi pessoal, vamos embora falar de pirâmides. Muito bem. Aqui a pirâmide é um poliedro, não é? Você já deve conhecer, já viu fotos de pirâmide do Egito, etc. É por aí. Mas vamos lá, na matemática, o que acontece? Imagina que você tem um plano aqui na horizontal, tá? Um ponto fora do plano e que desse ponto você começa a traçar semi-retas, aí não coincidentes, tá bom? E nunca três no mesmo plano, né? Então, quando você traça essas semi-retas, elas perfuram esse plano e aí fica delimitado o quê? Uma região de um polígono, uma região poligonal, tá bom? Muito bem. Esse sólido a gente chama de pirâmide, esse pontinho aqui fora do plano a gente chama de vértice. Esse polígono que se formou nesse plano, né, que eu coloquei aqui na horizontal, a gente chama de base, tá legal? Você já sabe que os poliedros têm arestas, e eu vou diferenciar. Eu vou chamar de aresta da base quando a aresta estiver na base, e a aresta lateral quando estiver na lateral da pirâmide, tá legal? Observe uma face, tá? A face de baixo, que é a base, é diferente das outras. Agora, todas as outras são triângulos, né? Então, as faces laterais são triangulares na pirâmide. Então, você já sabe que a face lateral é esse triângulo, tá certo? Ou esse ou aquele, muito bem. A pirâmide pode ter base aqui, no caso não é um quadrado, é um quadrilátero qualquer, pode ser quadrangular, mas pode ser um pentágono, pode ser um triângulo, enfim, qualquer polígono. Tranquilo? Muito bem. Esse caso aqui é o caso de uma pirâmide oblíqua, tá? Ela está inclinada, não é muito comum e também pouco prático, apesar de ter um efeito bonito, né? Normalmente a gente vai trabalhar com pirâmide, você vai fazer uma embalagem na forma de pirâmide, provavelmente você vai fazer com uma pirâmide regular. Então vamos classificar. Você já imaginou o que é, né, regular? Ela é toda bonitinha, toda certinha, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, a base, então para uma pirâmide ser regular, a base tem que ser um polígono regular. Te coloquei dois exemplos aqui, tá? Se a base for triangular, eu vou dizer que é uma pirâmide triangular. A exemplo lá dos prismas, os nomes das pirâmides são dados em função da sua base, tá? Então essa aqui, a base é um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Então a primeira condição é que o polígono da base seja regular. Então este hexágono teria que ser regular e este triângulo teria que ser regular, que significa equilátero. Não parece, né? Mas é que está em perspectiva, tá bom? Para te dar o efeito de profundidade. Mas o triângulo é equilátero aqui. E uma segunda característica, para dar certinho, é que a projeção ortogonal do vértice... Então está aqui o vértice. O que é a projeção ortogonal? Você traça uma linha perpendicular ao plano da base, não é isso? E aí o ponto onde cruzar, o V', olha lá, é a projeção ortogonal do ponto V, que é o vértice. Muito bem, a projeção ortogonal tem que cair no centro da base. Todo polígono regular tem centro. Todo polígono regular é inscritível numa circunferência e é circunscritível numa outra. Repare que tem uma azul aqui dentro, ó, bem fininha, tá? Então, os polígonos têm circunferências inscritas e circunscritas, tá bom? Muito bom. E o centro da base é o centro dessas circunferências, é o mesmo centro. Caiu bem no centro, isso aqui está retinho, vai acontecer inclusive mais um fator legal, é que essa linha por onde passa a projeção ortogonal, né? Ela coincide exatamente com a altura da pirâmide, o que não acontece aqui, né? Aqui, olha, a altura vai cair do lado de fora, não vai cair no centro como caiu aqui dentro, tá bom? Muito bem, então aqui em vermelho eu tenho a altura, perfeito, perpendicular ao plano da base. Este traço aqui que liga o centro da base até um vértice, a gente chama de raio da base. Mas desde quando? A base é um triângulo, ela tem raio? Na verdade, a gente está se referindo a essas circunferências, tá? Só que a gente se refere ao raio da base, a gente está se referindo à circunferência circunscrita, tá bom? Então, o raio da circunferência circunscrita é o tal do raio da base. Aquela figura que eu pus de apoio, ela é o quê? É a vista de cima. Se você estivesse olhando de cima essa pirâmide, você veria o triângulo equilátero, agora sim, né? Olha, direitinho, esse lado aqui é congruente com esse, que é congruente com esse, né? Que ficou mais fácil de enxergar. Mas você está olhando de cima, então não tem efeito perspectivo. Você planificou, você está olhando no plano lá, a visão no plano, legal? E aí você enxerga direitinho, então,
quem é o raio da base. Perfeito aqui? Tranquilo, legal. Você tenta perceber como é que eu tiro as coisas do espaço e vou colocando no plano. Essa é a metodologia para você resolver os exercícios depois, tá bom? Primeiro, a visão espacial, entender no espaço o que está acontecendo. E numa segunda etapa, fazer esboços do plano para poder resolver com geometria plana. Né? As fórmulas da geometria espacial são muito poucas. A maior parte você vai cair em Pitágoras, em altura do triângulo equilátero, entendeu? Você vai cair em elementos que você já conhece da geometria plana. Então vamos prosseguir. Eu já falei da altura, falei do raio da base, perfeito. E quando você liga o centro de um polígono até a distância do centro dele até um dos lados, tá vendo? Eu liguei aqui no lado, distância seria perpendicular aqui, tá? Eu fiz essa figura, na verdade, é uma vista superior dessa outra pirâmide, onde eu liguei o vértice até um dos lados. Como o polígono é regular, ele cai bem no ponto médio, não é isso? Então ele cai bem no ponto médio aqui. Este cara a gente chama de apótema, não é isso? Lembra do polígono? Você tem um polígono, a distância do centro até um dos lados é apótema. Legal. Aqui eu vou chamar de apótema da base. Sabe por quê? Porque a pirâmide também tem apótema. Legal? E quem é o apótema da pirâmide? Repare, enquanto o apótema da base é a distância do centro da base até um dos lados, né? Geometria plana, está no polígono, é essa vista aqui, tá? O apótema da pirâmide é esse azul, ó. Ele sai do vértice lá de cima e vai cair nesse mesmo ponto médio aqui, tá bom? É uma característica das pirâmides regulares, tá? Pela regularidade da base, pelo fato do vértice cair aqui no centro, é que as faces laterais são todas congruentes, todas as medidas iguaizinhas, e elas são triângulos, não é isso? Isósceles, aonde este lado aqui, ó, tem a mesma medida desse outro, tá? Então, esses dois que eu marquei, essa figurinha aqui, é esta face que está inclinada aqui, ó. Tá vendo? Acompanha comigo. O ponto M, o ponto V, olha lá, ponto V, ponto M, tá aqui. Aqui ele está inclinado, está em perspectiva, não é isso? E aqui você pegou, tirou esse triângulo, recortou e colocou no plano, tá? Então, repare, isso aqui é perpendicular, tá bom? E ele cai exatamente no meio, dividindo o lado em duas partes. Este triângulo aqui é isósceles, tá? Aqui não precisa ser a mesma medida daqui. Agora, esse lado igual a esse. Ou seja, todas as arestas laterais têm a mesma medida. Legal? Então falamos de altura, falamos de raio da base, falamos de apótema da base e falamos de apótema da pirâmide, quanto nome novo, né? É importante que você saiba os nomes, porque nos enunciados eles vão aparecer, dado a apótema da pirâmide, vale tanto, calcule o raio, não sei o que, etc. Né? Então, o jargão você tem que conhecer, tá? Não é muito difícil, não é muita coisa, mas foca neles. Muito bem, eu espero que você tenha entendido aqui a vista superior. Então, observa aqui a base inscrita numa circunferência. O raio dessa circunferência, então, é o raio da base. Aqui você tem uma representação da circunscrita e da inscrita aqui dentro, tá legal? O apótema da base. Muito bem. Agora, os dois triângulos que são muito importantes para você resolver a maior parte dos exercícios de pirâmides. E aí é que entra, depois que o triângulo está desenhado no plano, é retângulo e você resolve por Pitágoras, ou eventualmente vai usar lá seno, cosseno, né, dependendo da situação. Porém, e isso é fácil, você sabe fazer, porém, você tem que enxergar esses triângulos aqui no espaço, ou seja, você tem que entender ele tridimensionalmente onde é que ele está, o que acontece. Muito bem. O primeiro deles é o seguinte, imagina, tá vendo esse aqui, ó? Imagina a ligação do centro da base até um dos vértices. Então, vou usar a pirâmide triangular. Aquela também dá para fazer, tá? Qualquer uma dá para fazer, só que eu fiz um exemplo em cada uma aqui. Então, estou usando a triangular. Do centro até o vértice, ou seja, o raio da base, perfeito? É um cateto, ele está aqui, ó. Tá? Sai do velinha, vem para esse ponto, está aqui. A altura, que é do vértice até o velinha, até a projeção dele, está aqui, ó, a altura. E agora observa essa, liga do vértice até o ponto do amarelo, até o vértice de baixo, que é essa aqui. Percebe que esse triângulo, ele está de pé,
né? E ele é retângulo, porque a altura é perpendicular à base. Ela é perpendicular ao plano da base. Eu vou achurar agora esse triângulo, presta atenção. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo retângulo, ele está desenhado lá. E aí você faz o quê? Puxa vida, vamos supor que você tem o valor da aresta lateral, tem o raio da base, que é a altura. Matou, Pitágoras. Imagina que você conhece a altura, o raio da base, quer saber quanto mede a aresta lateral. Matou, Pitágoras. Sacou? Ok. Então, visualizado esse triângulo, vamos visualizar mais um. Observa esse, altura perpendicular ao plano da base, isso você já entendeu. Só que em vez de eu ligar agora aqui, olha, no vértice, eu vou ligar a metade, ao centro, ao ponto médio, de um dos lados da base. Então essa linha amarela agora é esta aqui, ó, tá? Vai lá no ponto médio, esse aqui é o ponto M aqui, ó, ponto M, tá? Vai lá no ponto médio. Muito bem, tá aqui, ó, ligou no ponto médio. Vê linha, vê, você já entendeu. Este triângulo que forma com a altura e o raio da circunferência inscrita, que é o apótema da base, é a mesma coisa, está aqui, ó, o apótema da base, junto com o apótema da pirâmide. Agora o azul é que forma o triângulo retângulo, então não é a aresta lateral, é o apótema da pirâmide, perfeito? Então o triângulo agora é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Opa, exagerei aqui. Esse é teu triângulo, né? Tá lá. Esse aqui é o nosso triângulo retângulo. Também está de pé, certo? Só que um vai tocar no vértice, o outro vai tocar exatamente no meio do lado do polígono, tá bom? E aí, para encerrar essas observações, observe que as faces são todas congruentes, né? Ele é regular, então todas as faces são triângulos, com um detalhe, são triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles? Tem dois lados com medidas iguais. Então, esse ladinho aqui é igual a esse. Isso aqui é o desenho de uma face, tá? Olha ela aqui. Peguei essa face daqui, olha lá o ponto médio, aqui o apótema da pirâmide em azul, tá bom? Vértice M, VM, ó. Então ele está inclinado aqui, tá? Aquele triângulo aqui está inclinado. Aí eu tirei ele daqui e coloquei no plano. As arestas têm medidas iguais, então o triângulo é isósceles, tá? E aqui o apótema da pirâmide cai no ponto médio da base. Então repara aqui também como o triângulo é isósceles, você tem dois triângulos congruentes e retângulos, de novo, tá certo? Então, por aí vai. Conseguiu enxergar, conseguiu colocar no plano, caiu na geometria plana, você vai ter sucesso na resolução do exercício, tá bom? Ok, áreas que se calculam de uma pirâmide. A área da base, vou acompanhar o mesmo exemplo lá dos prismas. Então, a área da base, tranquilo? Outra área. A área de uma face lateral, vamos falar agora dos regulares. A área de uma face lateral. Achou a área de uma face lateral? O que é a área de uma face lateral? É a área de triângulo, base vezes altura, sobre 2. Só que você tem que saber quem é a base, quem é a altura, só isso, tá? Então, achou a área de uma face, multiplicou pelo número de faces, você tem a área lateral, certo? Somou a área lateral, que é o entorno, com a área da base, você tem a área total da pirâmide. Perfeito? Ok. Cuidado, no prisma você tem duas bases para somar, tem a tampa, né? Na pirâmide não, ela sai do vértice. Então, é a área lateral mais uma área da base. Então, aí você tem todas as áreas da pirâmide. Vamos, então, ao volume da pirâmide. Pessoal, isso aqui não é exatamente uma demonstração, mas uma explicação para você entender a fórmula do volume da pirâmide, tá bom? Para não parecer que caiu do céu, tá bom? Então, antes de chegarmos ao volume, vamos ver uma propriedade das pirâmides, tá? Imagina a seguinte situação, eu tenho duas pirâmides com bases diferentes, aqui eu botei, por exemplo, a pirâmide 1 com uma base quadrangular e uma pirâmide 2 com uma base triangular, tá certo? Porém, a área da pirâmide 1, a área da base da pirâmide 1, é idêntica à área da base da pirâmide 2. Então, a área 1 é idêntica à área 1'. Perfeito? Ok. Então, vou partir dessa hipótese, que essas áreas são idênticas. Tem uma propriedade das pirâmides em que você, ao cortar com um plano paralelo,
né? Você vai fazer uma seção com um plano paralelo às bases. Essas áreas aqui em cima ficaram menores, né? Porque ela vai afunilando, não é isso? Ficaram menores, porém, se as áreas embaixo forem iguais, essas áreas das secções também serão idênticas. Bom, baseado nisso, imagina que conforme você sobe e desce esse plano, essas seções aumentam e diminuem sempre na mesma proporção e, portanto, sempre a área 2 vai ser igual à área 2', né? Onde cortou, as áreas também vão ser iguais. Tá legal? E o que tem isso a ver com o volume? Vamos chegar lá. Já vamos começar lembrando do princípio de Cavalieri, né? Se isso é verdade, ou seja, onde eu fatiar eu tenho áreas iguais nos dois sólidos, os dois sólidos têm volumes iguais. Ah, que legal. Muito bem. Então, já cheguei numa situação interessante. O porquê acontece? As duas pirâmides, eu estou partindo da hipótese que tem a mesma altura, tá? Então, H' e H são as alturas e são iguais. Muito bem. Partindo da hipótese que as áreas das bases são iguais. Logo, todas as áreas também vão ser iguais e, por Cavalieri, os volumes das pirâmides P1 e P2 são iguais, tá bom? Então é isso que eu escrevi aqui. Alfa sendo paralelo às bases, H igual H', certo? Se a área 1, ou seja, da base, né? A área da base 1 é igual à área da base, a área 1', que é a área da base da pirâmide 2, então a área 2 igual à área 2'. O que acontece? Aonde eu fizer o corte, as áreas vão ser iguais. Perfeito? Muito bem. Essa propriedade mais essa, você entendeu que o volume das duas é igual. E agora, como é que a gente prossegue? Olha só, uma das formas de mostrar o volume da pirâmide, a fórmula do volume da pirâmide, é você dividir o cubo em várias pirâmides. Como assim? Observa, eu partindo deste vértice para esse, eu tenho uma diagonal. Lembra da diagonal do cubo? Atravessando por dentro dele, só que eu tenho mais, né? Eu posso sair desse para cá, de cada um dos quatro aqui eu puxo uma diagonal. E eu vou ter ali, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Muito bem. Você, ao traçar essas diagonais, você vai dividir o seu cubo em pirâmides. Repare o pontinho aqui vermelho, é o vértice de uma delas, ele está no centro do cubo, bem no meio do cubo, tá? Então, a altura daqui até aqui vale exatamente a metade da aresta A do seu cubo. Muito bem. Eu peguei essa pirâmide e retirei ela. Para você conseguir enxergar melhor, imagina essa peça que você tem 6 peças dessa. Você consegue, se você colocar uma de cabeça para baixo na ponta aqui, as laterais vão ficar vazias, não vão? Então você já usou 2. Para tampar cada face, você precisa mais 4. Então você precisa 6 pirâmides dessas para remontar o seu cubo. Perfeito? Tá bom, Fernão, mas aonde leva isso? Olha que legal, cara. Se você souber o volume do cubo, dividir por 6, você vai ter o volume dessa pirâmide. Ah, que bacana. Então, olha só. O volume do cubo, eu sei que é A ao cubo, correto? Por quê? Base, A vezes a área da base, vezes a altura. Ele é um prisma. Muito bem. A ao cubo. Ou você decorou já que é A ao cubo. Muito bom. E o que acontece? O volume desta pirâmide de base quadrada retirada deste cubo, eu posso dizer que é o volume do cubo dividido por 6. São 6 pirâmides. É verdade. Agora, veja. A área da base dessa pirâmide é A vezes A, é A quadrado. E nada me impede de separar ali em cima esse A ao cubo, de escrever A quadrado vezes A. Por enquanto, tudo isso que eu estou escrevendo ali é o volume desta pirâmidezinha aqui. De acordo comigo? Muito bem. Vamos trocar. Aquele A quadrado, eu posso trocar pela nomenclatura, né? Eu vou chamar ele de área da base. Então, esse A quadrado aqui, ó. No lugar desse A quadrado, eu vou escrever a área da base. A área da base da pirâmide, que é uma base quadrada, que vai ser A vezes A. E no lugar deste outro A, olha o que eu vou colocar. Você concorda comigo que esta altura da pirâmide, que está aqui, ó, ela é exatamente a metade do A? E se ela é exatamente a metade do A,
eu posso dizer que Azinho também vale 2 vezes H. Então, de novo, esta altura H, ó, tá? Ela é a metade do A. Então, o A, essa aresta, que é a mesma dessa, vale 2 vezes esse H. Legal. Então, vamos trocar também. Eu vou escrever aqui área da base no lugar do A quadrado e no lugar do Azinho eu vou escrever 2H. Tudo isso dividido por 6 é o volume da minha pirâmide. E aí você vai chegar na fórmula. Olha só que bacana, cara. Sacou já, né? Olha aí. Esse 2 aqui simplifica. Por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3, né? Aqui deu 1, aqui deu 3. Então eu fiquei com área da base vezes altura dividido por 3. Ou, se você preferir, eu gosto mais, você pode dizer que o volume da pirâmide é igual a 1/3 vezes a área da base dela vezes a altura. E falar, olha, você encontrou a fórmula do volume de uma pirâmide. Aí você fala, tá bom, mas é desta pirâmide, de base quadrada, né? De base quadrada. Pois é. Mas lembra que não depende do formato da base, depende da área da base. Pronto. Então, se vai valer para essa, qualquer pirâmide que tenha a mesma área, independente do formato, e tenha a mesma altura dessa, terá o mesmo volume dessa. Portanto, essa fórmula vai servir para qualquer pirâmide. Tranquilo? Ficou entendido então? Então, logicamente, você não vai fazer tudo isso para calcular o volume da pirâmide, mas você vai lembrar. Lembra do prisma? Área da base vezes altura, tá bom? Uma outra técnica se divide um prisma, por exemplo, um paralelepípedo reto retângulo, em 3 pirâmides de mesmo volume. Mas essa aqui é uma que eu acho bem bacana. Então, espero que você tenha gostado aí e que você consiga decorar a fórmula do volume da pirâmide. Tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.